Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos a mais um ano, do Grupo de Estudos dos Livros da Codificação. Gostaria de poder lembrá-los, de que, em função da pandemia, então esse estudo, desde o ano passado, está sendo realizado via internet, e graças a Deus que temos essa ferramenta e que tivemos a oportunidade de dar sequência ao estudo dos livros da codificação, que é realizado no Centro Espírita Luz e Verdade. O Centro Espírita Luz e Verdade ele fica localizado aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, na rua Vitor Alves, número 226. Nós iremos fazer, então, ao início do nosso estudo, nós iremos colocar uma música, como um momento para a nossa reflexão e ambientação. Depois eu farei a prece inicial.
Deus de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos por esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos, dedicando um pouquinho do nosso tempo a estudarmos esta doutrina, que tanto nos ajuda, nos orienta, nos consola, nos fortalece. Esperamos, Senhor, que através desses estudos que iniciaremos hoje, durante todo esse ano, que possamos nos tornar um pouquinho melhores, tentando seguir os seus exemplos. Esperamos também que nos transformemos a cada dia um pouquinho, acompanhando a nossa condição evolutiva, em seus instrumentos de divulgação desta doutrina e, dentro do possível, ajudando aqueles irmãos de caminhada que compartilham conosco a existência na Terra. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, então, primeiramente, nós iremos fazer as nossas apresentações, né? Meu nome é Adriano, eu cheguei ao CELV, né? Ou seja, comecei a me interessar pela doutrina espírita, né? Em 2013, e infelizmente eu procurei a casa pela dor, havia uma necessidade, e graças a Deus eu consegui irmãos interessados em ajudar. E, na realidade, esse é um dos trabalhos mais importantes que existem em qualquer casa religiosa, né? Porque, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é tentando nos melhorar. E é natural que a grande maioria chegue até essas casas porque estejam passando por algum problema. E é importante que encontremos, em cada casa dessa, né, irmãos que estejam interessados em acolher e ajudar o irmão a poder se encontrar um pouquinho na vida. E graças a Deus eu tive essa oportunidade. E o que estamos fazendo aqui é tentar retribuir um pouquinho disso, pelo menos, né, da minha parte aqui. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vou estar passando a palavra aqui para as outras nossas companheiras, né? Lene, a palavra segue com você aí agora, para a sua apresentação. Boa noite, gente. É uma pena que vocês não conseguiram ouvir a música, porque essa música ela é linda, ela fala de Jesus. Acho até que a gente podia tentar botar de novo depois, Adriana. Você deve ter esquecido de compartilhar o áudio, que para mim estava bem baixinho. Acho que a gente estava ouvindo a do seu notebook. Eu e a Ju estávamos ouvindo. Então, gente, vamos à minha apresentação, né? Como o Adriano já falou, me chamo Lene. Eu conheci a doutrina há mais tempo que o Adriano, mas isso não quer dizer nada, né? Com certeza não. Eu conheci a doutrina também, fui levada pela dor, não nessa casa, foi na casa, que é uma casa do coração também, que é o Centro Espírita de Irajá, que é Humildade e Amor. E depois, quando eu me mudei para Campo Grande, eu conheci aqui o CELV, né? Eu me mudei para cá em 2007, então tem 13 anos, né, que eu já frequento o CELV. E a gente faz alguns trabalhos, né? Não me lembro se a Adriano falou dos trabalhos que ele desenvolve na casa, que acho que é importante vocês também saberem, né? Eu trabalho na livraria, trabalhei bastante tempo com a evangelização na outra casa espírita, aqui eu trabalhei com a mocidade e também trabalhei, olha, a gente faz trabalho, acaba esquecendo, no Geocom, né, que era com livros do André Luiz, que a gente trabalhava aos sábados, aí depois que eu passei para a mocidade. E aqui também, né, a gente está no Gelco também. Bom, é uma doutrina, né, que nos esclarece, que a gente sabe, que nos consola, que só faz bem a gente, só faz com que a gente
cresça, né? Que a gente ganhe muito com isso. Acho que é isso, né? Vai, Ju. Bom, olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos retomando o Gelco nessa noite. E nós também chegamos ao Selvi quando mudamos para Campo Grande, que foi no ano de 2016. Já conhecíamos por conta da família, né? Os cunhados já trabalhavam, já frequentavam o Selvi, então sempre que podíamos estávamos dentro da casa. Mas nós morávamos em Bangu, frequentávamos o Luz e Amor, o Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, trabalhamos lá por muitos anos. E aí mudamos para Campo Grande e viemos para o Selvi. Eu digo nós porque alguns sabem, outros não, né? Sidney, que está lá no Livro dos Espíritos, que era onde eu estava até o ano passado também, né? Ajudando como facilitadora, meu marido. Então, nós mudamos para Campo Grande e desde 2016 estamos trabalhando no Luz e Verdade, né? Graças a Deus. Os trabalhos da casa, trabalho na livraria também, sou companheira da Lene, né? Trabalhamos na nossa querida livraria. Trabalho dentro da mediunidade, porque cheguei à doutrina espírita, porque a mediunidade aflorou, né? E aí eu precisava de respostas, de ajuda, né? E aí fomos trabalhando dentro da doutrina, estudando, e hoje eu sou trabalhadora da mediunidade, dentro da psicografia, da psicofonia, também com a graça de Deus, né? Somos muito gratos por termos as oportunidades de trabalho. E no Selvi fazemos um pouquinho de cada coisa, né? Estamos no Gelco, né? Aí estamos estudando um pouquinho, às vezes, com o ESD, depois com o EAD, e aí nós vamos tocando, né? Graças a Deus, fazendo os nossos estudos, as palestras. E esse ano eu estou no livro que eu tanto queria, que eu tanto sonhei em participar do Gelco, né? Foram 3 anos no Livro dos Espíritos, e esse ano eu tive a oportunidade de vir para o Evangelho e dividir aí o trabalho com esses meus amigos queridos do coração. Então, sejam todos muito bem-vindos, estamos à disposição para o estudo que vai ser enriquecedor para todos nós, com toda certeza. Não, com certeza. Só um recadinho aos amigos aqui, né, que colocaram, né, um anúncio e que o som não estava saindo, realmente foi um erro meu, eu esqueci de compartilhar o som, né, e por ser hoje o primeiro estudo, né, a gente vai ter aí um tempinho para que a gente pode colocar no final, né, ou seja, para que ninguém perca a música, uma música muito bonita, né, e aproveitando nesse momento aí de apresentação, né, nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito do Gelco, né, em termos assim de padronização, né, graças a Deus a gente conseguiu formar uma equipe e agora está acontecendo concomitantemente, né, mais 4 estudos juntamente com esse mais 3 estudos juntamente com esse seriam, mais 4 estudos, né, com mais esse seriam 5, né, ao mesmo horário, né, e graças a Deus está dando tudo certo. Então, só algumas informações. A gente precisava informar vocês que, assim, o livro que nós adotamos dentro da codificação são os livros editados pela Federação Espírita Brasileira. E tem a tradução de Guilhom Ribeiro. Mas isso não impede a ninguém, tá, que possa acompanhar os estudos com uma outra editora e com um outro tradutor, absolutamente. Tá? Nós sabemos, ou seja, que a codificação ela se apresenta com 5 livros, né, que nós chamamos de Pentateuco, seria o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Né? Então, para aqueles, né, irmãos que estão iniciando na doutrina espírita, é imprescindível, muito importante, que comece, né, inicie os seus estudos, né, da doutrina espírita pelo Livro dos Espíritos, porque com certeza ele vai ser fundamental para o entendimento, né, das outras obras, porque todos eles vão estar fazendo relação, né, ao que está escrito no Livro dos Espíritos. Então, essa é apenas uma observação. Né? Os participantes, por exemplo, aqui, né, estão pedindo para que, dentro da possibilidade, inscrever-se em apenas um livro. Como já dissemos, o livro acontece no mesmo horário e no mesmo dia. Então, não vai dar para você acompanhar todos os livros.
isso não vai impedir de você que está inscrito no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, como estamos aqui, de amanhã, por exemplo, assistir ao vídeo que já vai ficar gravado no YouTube do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, não vai impedir, né? Mas em relação à inscrição, isso vai nos dar um posicionamento, uma observação melhor, né, daquelas pessoas que estão acompanhando. Então, para nós seria interessante, né, termos essa informação mais precisa, tá bom? Aos domingos, no grupo do WhatsApp, né, ou seja, do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como outras turmas, serão informados, né, divulgados os links do estudo da próxima aula. Então, todo domingo serão disponibilizados os links da segunda-feira, né? E, obviamente, na segunda-feira a gente recoloca lá de novo para lembrar, né, aqueles que não conseguiram visualizar no domingo, tá? Gostaríamos que vocês também tivessem acesso ao site do CELV, né, www.celv.org.br, né, porque lá tem uma página do GELCO, onde constarão ali, né, estudos, links e textos sobre os próprios as obras da codificação também. Tá? E é interessante, esse canal nosso do WhatsApp, tá? Obviamente, o objetivo, o ideal seria ficar restrito, né, à nossa comunicação do estudo, né? Porém, obviamente, perguntas, dúvidas que se tiverem, né, podem fazer através do WhatsApp. Tá? E, como dissemos no início, né, ou seja, que um dos objetivos realmente de uma fraternidade religiosa é justamente tentar auxiliar o irmão, direcionamento, uma palavra amiga, também estará aberto para aquelas pessoas que tiverem com algum problema, né, estiverem precisando de alguma ajuda, né, vocês também poderão ali estar colocando, ou ali ou no privado, tá? E de alguma forma, nós tendo condições de poder levar, né, alguma orientação, alguma ajuda a esse irmão, nós iremos estar fazendo, tá bom? Aqui, por último, ele pede também aqui para que os participantes possam acessar a página do GELCO no Facebook, né? Ou seja, fazer a inscrição no canal do YouTube, né? Apertar ali aquele sinal de notificação, né? Quando possivelmente irá surgir ali alguma informação importante, né? E sim, ficar sempre bem informado nesse sentido, né? Qualquer novidade que surja, existe essa possibilidade do próprio dispositivo te indicar ali, né, de uma mensagem nova, tá? É isso, gente. Então, acho que a princípio, dessa parte inicial do estudo, a gente já conseguiu falar de tudo. Vou passar a palavra agora para a Lene, que vai começar a fazer, né, nos colocar aqui no assunto de hoje do livro, que são as partes iniciais do livro, respeitando lá o cronograma que a gente colocou no WhatsApp para vocês. Então, bons estudos para todos nós. Então, vamos lá, gente. Iniciamos finalmente no nosso livro, né? No nosso querido livro, nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte que me coube foi esse bem iniciozinho, que é a explicação e o prefácio. Esse livro, ele tem, assim, que eu achei muito interessante, né? Que é uma curiosidade, né? Que o título dele não era esse inicialmente, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que ele tinha como título inicial a imitação do Evangelho. E depois de algum tempo, né? Conforme várias pessoas fizeram algumas observações a Kardec, ele resolveu ceder e modificar o nome para, finalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tenho certeza que todos vocês vão amar esse livro, né? Acho que todos nós aqui que participamos do Evangelho somos apaixonados por ele, não é verdade? É um livro que ele vai servir para a gente, para a vida toda, né? Nós vamos recorrer a ele sempre.
ele deve ser assim, um livro de cabeceira para nós, né? Deve estar ao nosso lado sempre, à nossa mão, de forma que a gente possa pegar nele em qualquer momento que necessitarmos. E vamos necessitar muito dele. Ele vai, com certeza, nos tranquilizar, ele vai, com certeza, nos consolar. Ali no livro Obras Póstumas, eu vou ler um trechinho para vocês, que Kardec, né, quando ele estava escrevendo o livro, ele pergunta para os espíritos: o que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? O detalhe é que ele não tinha revelado para ninguém, né, que obra era essa. Sabiam que ele estava ali escrevendo um livro, mas ninguém sabia que assunto era. Inclusive o seu editor, que só foi saber no momento que ele levou para a impressão. Então, achei isso realmente interessante, que aí ele diz também que não tinha como pensar que isso pudesse ser ideia pré-concebida do médium, já que ninguém tinha conhecimento disso, né? A resposta, no caso do espírito, né? E aí, então, eles vão responder para ele que a dúvida tem que ser destruída. A terra já foi arada há muito tempo pelos teus amigos de além-túmulo, e as suas populações civilizadas estão prontas. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas, e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis. Então, ele vem aqui dizendo, né, para Kardec, e para nós também agora, né, que a gente está tendo ciência disso, de que é o momento, né, e é o que também o prefácio vai dizer para a gente, daqui a pouquinho que a gente vai falar do prefácio, que o momento é esse, que já está tudo pronto, tudo já vinha sendo preparado antes de você, então já está ali, né, a população, a civilização já está pronta para receber esse ensino também agora, né, então vamos lá, né, porque precisam sair dessa penumbra e do nevoeiro, né? Que a gente estava ali ainda na ignorância, que a gente precisava, então, enfim, conhecer a verdade, né? E essa comunicação que fazem a Kardec foi em 9 de agosto de 1863. Aí, um mêsinho depois, né, em setembro, tem mais uma comunicaçãozinha, que é em 14 de setembro de 1863, quando Kardec tem uma notinha em cima que eu vou ler para vocês. Ele havia solicitado, ele fala assim: eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro de Saint-Adresse. Acho que é assim que fala, gente, tenho certeza não. Mas, enfim, ele estava lá num retiro, né? E ele foi para esse retiro também por recomendação da espiritualidade, porque ele estava com dificuldade, na verdade, de se concentrar a fundo ali no Evangelho, né? De se dedicar totalmente ao Evangelho. Ele já estava até com a sua saúde comprometida. Então, eles aconselham que ele tirasse umas férias, que se retirasse um pouco, para que ele pudesse realmente se dedicar. E aí eles vêm, então, falando para ele, né? Quer dizer, eles não, é um espírito só. Nossa ação, sobretudo a do espírito de verdade, é constante ao teu redor, e tal que não o podes negar. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos, livre de qualquer outra preocupação que não fosse a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de isolamento sagrado. Aí, por um trechinho, ele vai finalizar. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se começa a entrever sua cúpula, a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora prevista. Então, enfim, né, com esse recolhimento,
ele consegue realmente se dedicar totalmente à obra, né? Uma obra tão importante para nós. Então, graças a Deus, graças a Kardec, graças à espiritualidade, hoje nós temos essa obra magnífica aí, que pode nos tirar tantas dúvidas, né? Nos nortear, na verdade, a nossa vida, a nossa conduta, né? Como nós devemos agir perante determinada situação. E aí, peraí, que eu me perdi aqui na minha fala agora, mas eu vou. Então, Kardec, ele, logo após ter feito a primeira publicação, né, ele vai refletir, né, de acordo lá com os amigos, com o senhor Didier, né, que é o editor dele também, vai falar com ele sobre a mudança do nome, e ele muda o nome. E depois ele vai rever todo o livro. Ele modifica bastante também o livro, né? Ele modifica alguns tópicos, ele acrescenta muitos tópicos e ele, principalmente, reorganiza a ordem, né? Porque ele coloca de forma que a gente possa compreender melhor, que dê uma sequência mais lógica, não que tenha sido dito, né, nessa sequência por Jesus, não foi passado exatamente na sequência, mas para efeito didático, né, para que nós pudéssemos compreender melhor, ele coloca dessa maneira muito lógica. Tanto assim que os 4 primeiros capítulos são a base de tudo. E em muitos momentos a gente vai retornar a ele, em muitos momentos, em muitos outros capítulos, eles vão colocar alguma notinha lá, vide capítulo tal, item tal, entendeu? Então, assim, realmente são a base do nosso livro, do nosso evangelho, esse início, né? Então, até interessante, né, que eu falei que esse livro ele é apaixonante, né, porque ele fala muito, assim, de sentimento, ele fala muito do coração, né. O próprio Haroldo Dutra, ele diz que o Evangelho, ele é o coração do Espiritismo, que o Livro dos Espíritos seria mais, que é mais a parte filosófica, né, seria mais a razão, né, mas que o Evangelho, ele vem realmente falar com o coração. Eu achei isso o máximo quando eu ouvi dele. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, né? Já que vocês estão vindo agora recentes, e a Juliana está aí para provar que vocês ficaram, assim, muito expert, né, no Livro dos Espíritos, nós vamos fazer uma revisãozinha do Livro dos Espíritos, vamos falar de algumas questões dele, tá? Para que a gente possa compreender um pouquinho antes de entrar no prefácio, que a gente relembre algumas questões e que a gente talvez desperte para outras, tá bom? Então, assim, na época de Kardec, já existia um questionamento de se haveria uma lei que pudesse reger a tudo e a todos. E então, Kardec, com essa preocupação, vai lá fazer esse questionamento para os espíritos, né, que é a questão 614. Então, ele pergunta, onde está escrita a lei? Não, perdão. Ele pergunta, eu fui na outra pergunta seguinte, a anterior que eu coloquei, eu anotei aqui, que se deve entender por lei natural, né? Está falando da questão da lei, o que se deve entender por lei natural? O que é essa lei natural? E aí eles vão responder que a lei natural é a lei de Deus, né? Que, na verdade, é a única verdadeira para que possamos chegar à felicidade, né? Para a felicidade do homem. Que ela vai indicar o que deve fazer ou deixar de fazer. E que o homem só é infeliz quando se afasta dela. Então, assim, a gente vê aqui o quanto Deus é maravilhoso, o quanto ele é um pai, assim, tão misericordioso e tão bondoso, né? Ele fez a lei para que nós pudéssemos ser felizes, né? Para a nossa felicidade. E nós vamos sofrer quando nós nos afastarmos dela. Então, é simples, né? É bem simples, é só que a gente não se afastar da lei e pronto, não vai haver sofrimento, não é verdade? E aí, então, já que existe a lei, essa lei deve estar escrita em algum lugar, né? Pensou Kardec. O que eu vou fazer, então? Onde eu vou achar essa lei? Onde está escrita a lei de Deus? É a pergunta que ele faz aos espíritos, já na 621, essa pergunta. Será que existe um livro, né, onde estão escritas essas leis? E aí, o que eles vão responder? Essa eu tenho certeza que vocês sabem, hein?
A lei está escrita onde? Na consciência. Então, cada um de nós temos já a lei. Então, é muito fácil da gente saber quando a gente está se afastando ou quando a gente está seguindo a lei, né? A nossa consciência, ela aponta para a gente, ela dá um apitozinho lá, ei, tem uma coisa errada aí, né? Ela diz para a gente que não está legal. E aí, se a lei, né, o raciocínio lógico de Kardec, se a lei já está na nossa consciência, se a lei já está dentro de nós, necessidade existe de que ela venha a ser revelada. Esse é um desdobramento dessa pergunta, tá? E aí, então, o que a espiritualidade vai responder? Que ele, o homem, né, a esquecera e desprezara. Quis, então, Deus que lhe fosse lembrada. Porque a gente esquece fácil, né? A gente esquece fácil, a gente deixa para lá. Então, Deus achou que seria muito bom que a gente pudesse lembrar da lei. E aí, então, quem é que vem nos fazer lembrar a lei de Deus? Esse nosso amigo querido, né? Na próxima pergunta que eu separei para nós refletirmos um pouco, é a que Kardec faz aos espíritos, a 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Também vocês sabem essa, tenho certeza, que é Jesus, né? O nosso grande amigo, nosso grande professor, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, é o modelo de vivência de todas as leis, né? De todas as leis divinas. Jesus veio no nosso planeta, ele encarnou aqui entre nós para vivenciar, para exemplificar as leis, para que ficasse mais fácil para que a gente pudesse compreendê-las, né? Mas nem por isso ficou tão fácil assim, né? Na verdade, a gente tem que estar lembrando todo momento, né? E aí, mais uma perguntinha aqui, então, né? Já que, né, na 627 é essa, tá? Essa é a última pergunta, tá, gente? Vamos já nos despedindo aqui do nosso livrinho dos espíritos, né? Mas de vez em quando a gente vai ter que retornar a ele, né? Então, a 627. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Por quê, né? Por que que a gente precisa aprender se a gente já sabe, se Jesus já trouxe? Terão que nos ensinar mais alguma coisa ainda? Aí que eles vão responder, né? Na verdade, não tem que ensinar mais nada. Jesus já ensinou tudo. Só que, quando Jesus ensinou, ele ensinou numa época, né, que não era fácil para a gente compreender as coisas. Então, ele nos ensinou através de alegorias, de parábolas, né? Ele falava também de acordo com o tempo, com o lugar, né? Ele dava exemplos de acordo com a realidade das pessoas. E agora, né, se faz necessário que a verdade se torne mais visível, inteligível para todo mundo, né? Então, ele vem dizendo assim, os espíritos vêm respondendo para a gente isso, que muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que a praticam. Então, poucas pessoas compreendem, poucas pessoas compreenderam na época de Jesus, e muito menos que praticam. Aí, nesse momento, que Kardec percebeu que havia realmente uma grande necessidade de elaborar esse livro maravilhoso, que é esse nosso manual, né, do bom proceder, esse Evangelho segundo o Espiritismo, porque aí sim foi desenvolver, né, todas as ideias de Jesus, explicar de maneira mais clara para a gente, de forma que não fosse difícil que compreendêssemos as palavras de Jesus. E aí, então, eles ainda continuam dizendo que a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Isso daí, né, lá no Obras Póstumas, ele já estava colocando para a gente, né, que havia essa necessidade, né, de mostrar, de explicar toda essa verdade, quando ele fala que a gente tinha que sair da penumbra e dos nevoeiros intelectuais, né? Porque
porque a gente não compreendia ainda aquilo dali. Então, ele fala isso e depois ele ainda complementa que o ensino dos espíritos tem que ser claro, né, que foi o que eu já comentei, para que não deixe dúvidas, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão, porque é isso que a gente busca, né, na verdade, é a razão. Então, assim, acho que da explicação a gente já foi. Agora vamos falar do prefácio. E o que vem a ser esse nosso prefácio, né, maravilhoso? É uma mensagem mediúnica do Espírito de Verdade. E aí eu vou ler para vocês primeiro o prefácio. Eu não sei se eu leio todo ou se eu vou lendo e explicando, mas a gente vai chegando lá, né? Depois a gente comenta sobre ele, tá? Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, ele é pequeno, mas ele é muito rico, né? São quatro parágrafos curtos. E aí ele começa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E quem são esses cegos, gente? Esses cegos somos nós mesmos, né? Somos nós que não conseguimos ver ainda as verdades. Na pergunta lá, nessa que eu li para vocês aqui do Livro dos Espíritos, né? Ele já vem falando isso, né? Nessa 627, né? Quando ele fala aqui que da missão, né? Que consiste em abrir os olhos, né? E os ouvidos a todos. E eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Também tem um trechinho nessa 627, quando fala da questão de confundir os orgulhosos, né? Que ele diz isso daqui. Por quê, né? Confundir os orgulhosos. Na verdade, não tem intenção de confundir ninguém. É simplesmente porque os orgulhosos se sentem os donos da verdade, né? E aí, quando é mostrada a eles uma outra verdade, eles dão aquela balançada, né? Ficam realmente confusos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. É linda, né? E ele diz aqui no finalzinho, uma nota lá de Kardec, de que essa instrução, transmitida por via mediúnica, né, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso ela foi colocada aqui como prefácio. E então, assim, a gente, pensando aqui, esses espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que espíritos seriam esses, né? A gente lembra também, mais uma vez, lá no Livro dos Espíritos, que existe uma classificação dos espíritos em ordens, né? Em 3 ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, o que seria esses espíritos de primeira ordem? São os espíritos já bem mais evoluídos, são os espíritos puros, os espíritos já perfeitos, que já percorreram todos os graus da escala evolutiva. Os da segunda ordem seriam os espíritos, são, né? Os espíritos bons, lá onde a gente já não vê mais maldade, já não existe mais maldade, onde há a predominância do espírito sobre a matéria. Já os espíritos de terceira ordem, né? Quem são esses espíritos de terceira ordem? Duvido vocês adivinharem. Somos nós. São os espíritos imperfeitos, onde há a predominância ainda da matéria sobre o espírito.
né? Onde então nós vamos ver o egoísmo, o orgulho e tantos vícios que vão decorrer desses daqui, né? Tanto o egoísmo quanto o orgulho são os pais já de muitos outros vícios, né? Que a gente já sabe. Então, esses espíritos aí, que ele cita, né? Que ele fala lá dos espíritos do Senhor, eles podem ser os da primeira e da segunda ordem, que são esses espíritos mais evoluídos, né, que são esses espíritos mais superiores, porque eles vêm aqui, na verdade, para nos esclarecer, né, para nos orientar, para nos auxiliar, para nos instruir. Eles podem, então, ser esses nossos anjos guardiões, esses nossos protetores espirituais, cada um dá um nome, né, mas eles vêm sempre com esse intuito, né, de nos ajudar, de nos auxiliar. Eles são, com certeza, espíritos muito mais evoluídos. Então, eles têm a sua própria luz. E essa luz é que vai iluminar os nossos caminhos, né? E faz com que nós possamos ver o que até então nós não conseguíamos, né? Dessa forma, eles estão abrindo os nossos olhos. E quando eles falam da questão também de receber ordens do seu comando, como um exército, né? Porque eles são disciplinados, né? Essa que é a questão. E aí, então, ele fala mais uma vez, ele reafirma, assim como ele já tinha falado lá em Obras Póstumas, né, que esse é o momento, né, que ele fala lá, são chegados os tempos, que esse é o momento, que nós já estamos agora prontos, né, que lá em Obras Póstumas fala que a Terra já tinha sido arada, já tinha sido preparada por outros, né, antes de Kardec. Então, nós já estamos prontos para compreender esses ensinos de Jesus. Agora nós já temos condições dessa compreensão, né, que tinha sido passado de forma que, no momento, a gente não conseguiu entender. E muitos ainda deturparam o sentido das palavras, né? E aí nós vamos, então, também conseguir dissipar as trevas da ignorância, que ele também fala de uma outra forma aqui, né, de sair da penumbra e dos nevoeiros intelectuais, né? Essas trevas da ignorância, para que a luz da verdade possa penetrar. E aquela questão dos orgulhosos, que eu já comentei, né, que eles não se sintam os donos da verdade. Ah, sim. E não se sintam mais os donos da verdade, que até então eles se sentiam assim, né? Mas aí eles dão aquela balançada ainda, né? Ficam naquela dúvida, né? Então confunde. E glorificar os que vivem a lei de Deus, que são quem? Os justos, né? Então eles serão reconhecidos, né? E aí fala também da questão das trombetas, né? Trombeta porque é a trombeta que chama a atenção, né? A gente vê até em filmes aí aquele som das trombetas, aquele som forte, né? Chama a atenção porque vai ter algum acontecimento, que vai ser anunciado alguma coisa. E aqui chama a atenção para o convite que ele vai fazer, né? Que convite é esse, né? Convite para que nós possamos viver essa moral cristã, para que a gente use daquilo que a gente já tem, quando ele fala a questão da lira, né? Tomai a lira, né? Tomai da lira, né? Trazer aquilo que a gente já tem para desenvolver uma coisa melhor, né? Para que a gente possa, então, buscar seguir o caminho, todos, um único caminho, né? Na questão que fala de fazer uníssono nas vossas vozes. Vamos buscar seguir um único caminho, vamos cantar um único hino. E esse hino é a lei de Deus, né? Seguir as leis de Deus, né? Então, que estejamos nesse caminho. Lembra lá que a gente falou lá no início, por que as leis foram criadas? Elas foram criadas para que nós fôssemos felizes. Então, vamos buscar seguir as leis, né? Se a gente se afasta da lei, a gente mesmo é que sofre, né? E ele vai finalizando, então, dizendo que nós... sim, muito interessante essa questão, né? Quando ele fala lá, de que, primeiro, afirma que nos amam, né? Eles nos amam, esses espíritos lá que estão acima de nós, né? Eles nos amam. Então, que estão junto de nós, que bacana, né? Que a gente tenha essa certeza que a gente não está só. Que a gente tenha sempre essa certeza que nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados pelos nossos guias, pelos nossos protetores, e também depende muito de com quem a gente está se afinando, né? Que a gente procure se afinar realmente com esses bons espíritos, né? Para que a gente consiga perceber as suas presenças. E recomenda, mais uma vez, que nos amemos uns aos outros, né? E que nós façamos a vontade do Pai. E que vontade é essa do Pai? O que Deus pode esperar de nós? O que Deus pode querer de nós?
que nós pratiquemos o bem, que nós façamos a caridade, que busquemos desenvolver essas virtudes que esses espíritos do Senhor já possuem, né, que nós ainda não possuímos, ou que nós temos ainda pequenininha, que a gente precisa desenvolver mais, né? Que nós sejamos sinceros nas nossas ações, que cumpramos, enfim, a lei. Que é dessa maneira nós estaremos, então, construindo, na verdade, o reino de Deus dentro de nós mesmos, porque muitas pessoas acham que a gente vai entrar no reino do céu, que nós vamos desencarnar, que a gente vai bater lá na portinha, que São Pedro vai abrir, que a gente vai entrar, aí sim entramos no reino dos céus, né? Não é isso, né, meus amigos? Então, nós vamos realmente construindo dentro de nós esse estado do reino dos céus, esse estado do reino de Deus. Não é um lugar circunscrito, que a gente tenha isso em mente, né? E aí, então, quando ele fala lá, né, daquela nota de que resume, né, o verdadeiro caráter, né? Vou achar aqui. Olha, tem um monte de folhinha aqui, gente. Só um pouquinho de paciência, que eu achei a folha agora, né? Que resume o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. E aí eu fui lá, então, na Gênese, porque a Gênese, no capítulo 1º da Gênese, ela fala exatamente do caráter da revelação espírita, no item 13. Então, eu vou ler aqui para vocês, é pequenininho, tá? Quer dizer, é enorme, mas eu resumi bastante. É enorme. Depois, se vocês tiverem paciência, tempo, dá uma olhadinha lá. Por sua natureza, a revelação espírita, ela tem duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. E aí ele fala lá já mais muita coisa e no finalzinho, né, resume assim. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, quer dizer, ela vem de Deus, né? É a sua origem, divina a sua origem, e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, quando ele fala que a elaboração é fruto do trabalho do homem, ele vem falar do caráter científico. Por quê? Né? A questão desse caráter científico é que precisou dos homens na análise dos fatos que os espíritos apresentaram. Né? E aí sim a doutrina espírita pudesse ser elaborada também pelos homens, é claro, mas ela foi ditada pelos espíritos, todos nós sabemos disso, né? Mas precisou da ajuda dos homens, é claro. E a finalidade, então, qual seria a finalidade? Que acho que todos nós já sabemos, né? É fazer com que todos nós possamos colocar em prática a moral ensinada por Jesus, não é verdade? Eu acho que eu me estendi um pouquinho, né? Desculpa aí, tá, Ju? Mas eu vou só um trechinho aqui que eu tirei da Caminho da Luz, que eu vou ler, tá? Que eu acho que, assim, é uma pena a gente não ter escutado a música, porque o Evangelho é todo Jesus, né, gente? A gente está falando aqui só de Jesus, Jesus, Jesus. Eu vou falar agora aqui também uma mensagem de Emmanuel, nesse livro Caminho da Luz, que é um trechinho que fala de Jesus. Então, ele começa assim, Jesus... Ele não começa assim, não, desculpa, eu tirei esse trecho. Jesus é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Então, tudo passa, mas Jesus não vai passar. As palavras de Jesus vão ficar, né? Elas são atemporais, né? Então, em todo momento, elas servem, elas vão servir para nós. Desculpa mais uma vez, Ju. Sem problemas, Lene. É sempre importante a gente relembrar e colocar o nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus, né? E como a Lene mesmo falou, Jesus nos falava por parábolas para que elas se perpetuassem por todos os tempos, né? Para que nós pudéssemos buscar interpretá-las e elas continuassem sendo atuais no tempo em que elas fossem interpretadas, né? E aí nós vamos recordar um pouquinho do Livro dos Espíritos, porque como a Lene falou, não tem como a gente entrar no Evangelho
sem falar do Livro dos Espíritos, né? E eu acho que ele está em mim também. Foi tanto tempo, né? Foram alguns anos aí de dedicação ao Livro dos Espíritos, que é sempre bom a gente lembrar. E aí eu acho que vai ajudar também a nossa amiga Lucimar, que colocou a pergunta aqui, que o Adriano, né, já respondeu, sobre o Pentateuco, né? Então é assim, o Livro dos Espíritos, ele foi o primeiro livro, né? A primeira obra, né? Codificada, né? A primeira obra em que os espíritos vieram dar as respostas às perguntas de Kardec. Então, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Isso a gente estuda lá no comecinho, né, do livro. A primeira parte vai falar sobre a criação, né? Vai falar sobre Deus, sobre os elementos gerais do universo. E aí, essa primeira parte, a gente vai ter um estudo sobre ela lá na Gênese, né? Aí vem a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos. E aí nós vamos ter um estudo sobre essa parte lá no Livro dos Médiuns, né? Aí vem a terceira parte, que vai falar das leis morais, das leis que nós temos que compreender para viver em sociedade, para evoluir, daquelas leis que nos chamam no mais íntimo, como a Lene falou, citou a pergunta 614, 621, né? Então, essas leis morais, nós vamos estudá-las, essa parte no Evangelho. E, por fim, a parte 4, que a gente vai tratar lá na obra Céu e Inferno, né? Que vai falar para a gente das predições, né? Então, tudo que o Livro dos Espíritos vai trazer para a gente vai explicar depois nos outros 4 livros, né? De maneira bem colocada, de maneira simples, mas que nos convida ao entendimento, porque são muitos itens para a gente estudar de cada parte dessa, né? As penas e gozos futuros, me faltou a palavra aqui no final do livro do Céu e Inferno, né? A gente vai estudar nessa 4ª parte as predições, as penas e gozos futuros. Então, enfim, é um conjunto que vai nos levar a esses, pelo menos, 5 anos de estudos aí da codificação, né? Dos estudos que os espíritos trouxeram para a gente. Então, dito isto, né, a gente entra na introdução no item 1, que vai falar do objetivo desta obra. E aí nós separamos um trechinho que fala assim: acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura, essa parte é a que será o objetivo exclusivo desta obra do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para aqueles que não leram, depois deem uma lida, porque assim, a gente não vai ler tudo, né, na íntegra. Então eu vou pegando alguns trechos e vamos falando, vamos conversando. Então, o objetivo exclusivo da obra é essa compreensão da vida futura. E nós vamos perceber a vida futura em todos os capítulos que o Evangelho vai tratar. Em especial, no capítulo 2, que a gente vai ver daqui a alguns encontros, que é o meu reino não é deste mundo, né? É uma conversa entre Jesus e Pilatos, onde Pilatos pergunta se Jesus é o rei, né? Só que Pilatos está condicionado ao reinado material. E Jesus diz para ele: se você o diz, eu sou rei. Mas Jesus está lhe dizendo do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira morada. E aí nós vamos compreendendo a cada capítulo, né, a cada novo ensinamento, que o Cristo vinha sempre nos colocar sobre a vida futura. Que nós ainda estamos muito apegados ao momento, né, a nossa vida material. Mas quando nós temos um olhar que vai além da matéria, nós começamos a enxergar além dessa matéria, né, desse mundo físico em que nós estamos no momento, quando nós começamos a enxergar que somos espíritos, né, eternos, que passamos por várias encarnações e que teremos outras tantas, até encontrarmos a verdadeira felicidade, a felicidade real, né? Nós vamos compreender que a vida futura ela é colocada em todos esses capítulos. Porque é lá, nessa vida futura, que nós vamos de encarnação em encarnação, conquistando, né? Fazendo as nossas conquistas mais íntimas, para que a gente possa, a cada nova encarnação, ir progredindo, né? Começar
nessa evolução contínua que nós precisamos, como espíritos viajores que somos. E aí não tem como, eu vou acabar falando um pouquinho das perguntas que a Lene colocou, porque para a gente falar desse objetivo, a gente não tem como não falar do Livro dos Espíritos, né? Porque o Evangelho é uma das obras mais lidas junto com o Livro dos Espíritos, né? Porque ela vai falar justamente do nosso íntimo, daquilo em que nós podemos doar, né? Das leis morais, dessas leis que nos acompanham porque estão na nossa consciência, adormecidas muitas vezes. Como diz Haroldo Dutra, precisa ser cutucada, né? Para que nós possamos lembrar dessas leis, né? Mas não é que nós não tenhamos elas em nós. Sim, nós temos, mas adormecidas. E aí nosso Pai nos dá a oportunidade, né, de nós nos alavancarmos buscando as nossas conquistas diárias, através dessas leis que a gente vai estudar. Então, o Evangelho ele foi publicado lá em 18 de abril de 1864, né? E um pouquinho antes, né, voltando ao Livro dos Espíritos, na primeira publicação, nós vamos encontrar algumas questões sobre a lei divina ou natural, né, que justamente começa lá na pergunta 614. Deixa eu botar aqui para mim. E a pergunta 614 vai falar para a gente, como a Lene já disse, o que se deve entender por lei natural. E aí, dentro da resposta dos espíritos, né, dessa lei natural ou divina, a gente reconhece que realmente há, né, existe essa lei divina, ela foi escrita pelo Criador para que nós, seus filhos, pudéssemos ser felizes. Mas essa felicidade, ela não é conquistada de imediato, né? Ela não é conquistada numa única existência. E aí nós vamos compreendendo a misericórdia do Pai, né? Porque se assim o fosse, qual seria o nosso mérito? Também está lá no Livro dos Espíritos, né? As conquistas que nós vamos tendo diariamente, modificando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas sim são as nossas conquistas, são as nossas verdadeiras transformações. E aí, a proximidade ou o afastamento dessa lei, né, dessa lei divina, dessa lei natural, é que vai dizer o nosso grau de felicidade. Quanto mais próximos vamos caminhando dela, mais felizes vamos tendo a oportunidade de ser, né, de sentir essa felicidade. Quanto mais longe, mais demoramos a sentir e a compreender esta real felicidade, né? Emmanuel fala muito da aventura real, né? Lá no Evangelho, Emmanuel também faz essas colocações, essas considerações sobre o Evangelho. Existe uma obra chamada O Evangelho de Emmanuel, né? Onde ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas numa visão bem fraterna, né? Então ele fala dessa aventura real. É muito bonita, que aqueles que tiverem oportunidade de buscar, vale muito a pena a gente ler, porque ainda melhora mais o nosso conhecimento sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do nosso grande amigo Emmanuel, nosso espírito superior que está aí nos acompanhando há muito tempo, né? Então, seguindo um pouquinho mais. Aí aqui, Kardec, ele compreendeu que seria uma matéria de estudos, né? Depois dessa pergunta 614, e nas próximas que ele fez, dentro dessa lei divina ou natural, ele compreendeu que essa matéria seria uma matéria muito grande, seria uma oportunidade rara de estudos, e que ele não poderia deixar que ela passasse, né? Então, ele começa a se aprofundar cada vez mais. E aí, nada melhor, né, como juntar todos esses ensinamentos numa nova obra, né, na construção de um novo livro, para que essas colocações importantíssimas pudessem chegar ao conhecimento de todos, né? E aí a gente lembra de uma comparação de um estudo que a gente assistiu há um tempo atrás na FEB TV, com o Saulo Silva, que ele falava assim, da mesma maneira que Kardec colocou para a gente a obra do Evangelho, um livro para ser estudado, a gente pode comparar quando nós queremos conhecer a química e vamos buscar no livro, quando nós queremos conhecer a física, né, a biologia, enfim, tantas matérias que nos são de interesse, né, e nós vamos buscar num livro, por que com as leis morais seria diferente? Então, ali Kardec começou a perceber a necessidade da construção de uma nova obra,
né, que falasse dessas leis. E aí Kardec continuou. Lá na pergunta 621, como a Lene também falou, ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Né? E aí os espíritos respondem para ele, fazendo aqui também uma síntese, né? Se a lei divina está escrita em nossa consciência, o que impede uma pessoa de aprendê-la? Né? Eu estou fazendo as perguntas em cima do que os espíritos responderam a Kardec. O que nos impede de aprendê-la? Ou de exercitá-las, de vivenciá-las? Né? Essa lei está escrita na nossa consciência de que forma? Então, por que nós agimos tão diferentes, nós, cada um de nós encarnados, agimos tão diferente numa situação que se apresente da mesma maneira para cada um de nós? Se é uma única lei, se nós temos ela em nossa consciência, se deveríamos, né, colocá-la em exercício de acordo com a necessidade que temos, por que agimos de maneira tão diferente? Né? Kardec teve a mesma dúvida. E aí ele fez uma pergunta dentro da pergunta 621, que foi a 621A, que fala assim, visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E os espíritos respondem a Kardec, ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. Então, visto que o homem, né, traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia ela de lhe ser revelada? Já que ela está em nossa consciência, como nós dissemos lá atrás, nós precisamos ser cutucados, nós precisamos ser ali estimulados, né, para que possamos exercitar essas leis que estão adormecidas em nós. E aí, nós acabamos esquecendo, ou seja, por nossa própria conveniência, né? Porque muitas vezes nós fingimos que esquecemos, que naquele momento nos pegamos numa situação tão difícil que nos é conveniente esquecer, né? Ou porque realmente esquecemos, porque nas atribulações da vida, né? Às vezes as vozes do mundo, elas falam mais alto, do mundo material, né? Elas falam mais alto em nós do que a verdadeira voz que procede lá do alto. Então, por isso, nós deixamos, por conveniência ou por esquecimento, deixamos essa consciência divina, né, não aflorar em nós, não permitimos que possamos exercitá-la nas nossas atitudes, né, nas nossas ações do dia a dia. E justamente por isso é que nós vamos ter atitudes tão diferentes, mesmo dentro no mesmo contexto. Porque somos diferentes. Cada um de nós está num grau de evolução, né? Cada um de nós está buscando o seu progresso. Então, nós compreendemos essa lei de maneira diferente. Uns porque estão mais próximos da felicidade e outros porque estão mais distantes da felicidade, né? Então, cabe a nós que essas conquistas diárias nos ajudem para que nós estejamos mais próximos de compreender e executar essas leis divinas. Essa lei natural, né? A gente fala lei divina, mas são várias leis, né? Que estão dentro do Livro dos Espíritos, lá na parte que vai falar para a gente das leis morais. E aí, continuando um pouquinho mais. Então, Kardec ele já estava com um caminho produtivo à sua frente, né? Ele já sabia da lei divina e ele já sabia que ela estava na nossa consciência, né? Então, ele sentia essa necessidade de indicar um ótimo professor. E quem poderia ser esse ótimo professor, se não o nosso guia e modelo, Jesus, né? Que aí ele vai para a pergunta 625, lá do Livro dos Espíritos. Porque Kardec precisava não só do guia, né? Porque o guia ele nos aponta o caminho, mas ele precisava também do modelo. Por isso que ele precisava de um professor que não só nos mostrasse, mas que exemplificasse, que vivenciasse. E foi isso que Jesus fez quando esteve entre nós, né? Ele exemplificou a lei divina, né? Nas suas atitudes, nas suas observações, no seu passar junto de nós,
né? Quantos de nós não esteve com Jesus naquela época, né? Nós não sabemos, né? Nós não temos a recordação, mas quantos de nós não podemos estar perto fisicamente do Cristo naquela época, né? Então, além do guia, Kardec também precisava desse modelo que vivenciasse as leis divinas. E aí, na pergunta 625, ele vai fazer aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus tinha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí os espíritos falam para ele, para Kardec, Jesus. Né? Acho que é uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, mas uma das mais completas, né? Porque é o nosso guia e modelo. Então, Kardec, ele tinha, a partir dessas 3 perguntas, da lei de Deus, né? Da lei divina, né? Lá na 614, no livro da nossa consciência, né? Que lá na pergunta 621, e desse professor excelente que era Jesus, o nosso guia e modelo, na 625, tudo que ele precisava para começar esta nova obra, que falasse das leis morais, exemplificada pelo modelo e guia de Jesus. Né? E aí, a gente, às vezes, quando falta uma aula ou outra, a gente vai pedir a quem? A gente vai pedir um amigo, né? A matéria do dia que a gente perdeu, né? Você pode me emprestar o seu caderno, o seu material, porque eu faltei naquele dia? E aí, se colocou assim, como é que a gente ia conseguir essas vivências do Cristo? Né? Como é que se iria conseguir essas passagens do Cristo pela Terra? E aí tiveram, né, graças à misericórdia e à bondade do Criador, aqueles 27 caderninhos, né, daqueles próximos a Jesus, na época em que ele esteve entre nós, né, ou daqueles que conviveram com os apóstolos, né, e que anotaram a vida do Mestre e os seus ensinamentos. Que a gente conhece esses 27 caderninhos, né, como o Novo Testamento das nossas Bíblias, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é basicamente todas essas passagens do Cristo, falando do Novo Testamento, e também, de alguma forma particular, uma coisa ou outra do Antigo Testamento, que a gente não tem aí tantas informações, né, como do Novo Testamento. Então, dentro de tudo isso pronto, Kardec se colocou qual seria a utilidade da doutrina espírita para que esses ensinamentos viessem à tona. E a gente vê essa pergunta lá na 627 do Livro dos Espíritos, quando ele fala: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Têm eles alguma coisa a mais a nos ensinar? Kardec, no seu bom senso, né? Na sua extrema organização, ele sabia como colocar as perguntas para que ele pudesse tirar ao máximo toda essa compreensão que vinha da espiritualidade superior, né? E aí eu vou ler um pequeno trecho para que a gente possa entender. E os espíritos falam para Kardec assim: a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. Olha aí a fé raciocinada, né? Não mais o espetacular, né? Não mais o milagroso, o que não tinha explicação. E sim, é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É a fé raciocinada. É preciso explicar bem e desenvolver estas leis, porque há muito poucos que a compreendem, e menos ainda aqueles que a pratiquem. Né? Por ela ser compreendida até então como se fosse sobrenatural, muitas coisas passavam sem que se buscasse uma explicação lógica, sem essa fé raciocinada. Era assim? Porque Deus quis assim. Não foi porque Deus não quis. E tudo tem a sua explicação, porque nós sabemos que tudo tem a sua evolução. Então, a fé raciocinada nos possibilitou esse entendimento maior, né? E aí, seguindo um pouco mais, a gente entende
que dentro dessa resposta dos espíritos, né, na 627 a Kardec, ela vai marcar o vínculo da doutrina com o Evangelho de Jesus. É a partir dessa resposta, é a partir daqui que Kardec percebe que é necessário voltar a todos aqueles ensinamentos que foram dados pelo Novo Testamento, a época que Cristo esteve entre nós, para que nós pudéssemos entendê-los e explicá-los à luz da doutrina espírita. E assim ele faz. Então, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, que é o objetivo da obra, o codificador ele vai dizer assim para a gente. Deixa eu fazer essa leitura aqui. Nós separamos alguns trechos. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então, Kardec fala para a gente que a doutrina espírita, ela é a chave. Ela vai ser a chave para que nós possamos compreender a completude desse ensaio, dessa vivência de Jesus, quando esteve entre nós, desses ensinamentos que ele nos deixou. Agora, ele também nos chama a atenção que nós não podemos só ter a chave. Não nos basta só ter essa chave. É necessário que nós coloquemos essa chave no trabalho, né? É necessário utilizar essa chave, né? E é isso que Kardec faz quando ele elabora o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa a nos mostrar como é que nós podemos utilizar essa chave que nos foi deixada quando o Mestre esteve fisicamente entre nós, né? E aí a gente vai perceber aqui, logo nesse decorrer da organização do Evangelho segundo o Espiritismo, que são 28 capítulos que têm por objetivo trazer o entendimento dos ensinamentos do Cristo, né? A sua vinda à luz da doutrina espírita, né? Nos trazendo essa explicação sobre a vida futura, especificamente sobre a vida futura, que vai nos acompanhar em todo o estudo do Evangelho, né? Nos mostrando que ela é a nossa verdadeira busca, né? Porque nós precisamos passar por um caminho longo para compreender que essa é a nossa verdadeira felicidade, que está colocada na vida futura, que é a vida espiritual, né? Não a vida material. Então, a vinda de Jesus, né, à luz da doutrina espírita, para que nós pudéssemos resgatar essas leis divinas expressas pelo Mestre quando ele esteve conosco. Essas leis que estão em nós, fazendo com que, a partir daí, nós possamos descortinar o entendimento da vida futura. Esse é o maior objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec ele colocou cada capítulo didaticamente, ele muito bem organizado, nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo aí do ano, para que nós pudéssemos compreender esses ensinamentos que vieram através do Mestre, né? E aí ele deixa isso muito claro nesse trecho aqui, quando ele fala para a gente. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, né, para o nosso estudo, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, né, as parábolas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível, né? Então, o que Kardec coloca aqui para a gente? Por ele ser muito criterioso, muito organizado, né? Ele organizou o Evangelho de maneira sequenciada, de uma forma que, na medida do possível, claro, né, de tudo que ele dispunha naquela época, junto à espiritualidade, para que nós pudéssemos, a partir de um capítulo estudado, nós tivéssemos a base necessária para o capítulo seguinte. Por isso que no estudo do Evangelho é tão importante essa sequência,
porque ela foi montada desta maneira, para que acontecesse esse estudo, né? Esse aprendizado. Então, para que um capítulo pudesse ser base, né? Uma base necessária para o capítulo seguinte. E aí a gente conseguisse esse entendimento, fazendo com que essa obra fosse para o uso de todos, né? Que é como ele vai terminando aqui esse primeiro ponto. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações que ela estabelece, com o entendimento que a gente já vem buscando desde a compreensão do Livro dos Espíritos, né? Então, é um entendimento gradual. Aos poucos, a gente vai compreendendo em todas as obras, né? E a todos aqueles que quisessem chegar e se dispusessem a compreender a vida futura. Então, por isso que Kardec fala que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra para o uso de todos. Ela estará sempre em nosso auxílio. E como a Lene bem falou, é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro que fica na nossa bolsa, é o livro que está com a gente durante todo o dia, porque nos socorre nos momentos mais difíceis, nos ajuda nas maiores dificuldades e nos acalma, nos busca no nosso equilíbrio, sabe? Nos dá um material para que nós possamos buscar esse equilíbrio, que em vários momentos do dia, muitas vezes a gente se vê um pouquinho longe dele, né? Então, o objetivo da obra é esse aprendizado sobre a vida futura, né? E ao longo de todos esses capítulos, nós vamos perceber que ela está presente em todos esses ensinamentos do Cristo, que é essa busca pela verdadeira felicidade, né? Então, que nós possamos estar aí juntos ao longo desse ano, estudando bastante e buscando essa compreensão dessa obra de amor, né? Que o Cristo nos deixou e que foi organizada de forma espetacular por Kardec para todos nós, né? Então vamos lá, seguindo o estudo. Adriano. Excelente, Juliana e Lene. Eu queria apenas fazer uma colocação em cima desse assunto, mas antes gostaria de falar, né, para os irmãos que estão acompanhando, caso vocês queiram fazer alguma pergunta aqui no chat, tá? A gente tem até aí às 21h30 para poder responder essas perguntas. E as outras perguntas, caso não seja hoje, pode ser através do grupo do WhatsApp também, tá? Eu gostaria de apenas falar um pouco a respeito assim do Evangelho em si, porque às vezes podem estar surgindo pessoas que vêm de outras religiões, né? Então, nós, se a gente formos reparar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não iremos encontrar todas as passagens evangélicas do Novo Testamento, né? Então, Kardec ele deixa claro para a gente ali que o assunto principal que vai ser abordado, que tem como assim a ser abordado e que tem como objetivo tocar, né, o nosso íntimo, é a moral do Cristo. Porque a moral do Cristo, ela deveria estar, ou deveria ser, né, o verdadeiro sentido da existência de todas as religiões. Não deveria haver, ou não deve haver, nenhum tipo de dissenso em relação à moral do Cristo, em qualquer que seja a religião. Não pode haver motivo de controvérsias, né? Não deve haver. Então, essa questão dos dogmas, né, que a igreja adotou, né, para a sua maneira de interpretar as escrituras, os milagres, isso tudo é motivo de controvérsia. Então, isso não vai ser adotado na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque deve ficar claro para todos nós, e esse é o intuito, nós devemos lembrar, né, que na evolução da humanidade, nós vamos lembrar do Abraão, né, que seria ali a primeira aliança Deus com o povo judeu, com o povo hebreu, né? Iremos lembrar ali aquele momento em que Deus pede para que ele sacrifique o seu próprio filho,
Isaac, né, filho único, lá no Monte Horebe, como prova de fidelidade a ele. Né? Então, ou seja, e ele estava realmente com o objetivo de executar essa missão, ou seja, essa prova de fidelidade. E aí, num momento, ou seja, crucial ali, um anjo aparece e diz para que ele não. Ou seja, a prova de fidelidade já tinha sido feita, ou seja, ele não precisava ir adiante, não precisava sacrificar o seu filho. Deus tinha visto nele, que representava o povo hebreu, uma prova de fidelidade digna. E aí a gente vai ver essa segunda aliança surgindo com Moisés, né? Ou seja, essa fidelidade ao Deus único, né, já estava sendo perdida, o povo hebreu já sendo escravizado pelos egípcios, né? E aí surge Moisés, e aí nós teremos, né, na nossa maneira de interpretar, né, do cristianismo em si, como sendo Moisés a primeira revelação divina, aonde ele vai trazer a tal lei divina que nos acompanha até hoje, né? O decálogo em si, né? Que não seriam apenas as dez leis, aquilo ali foi uma compilação, segundo alguns estudos, se eu não me engano, acho que foi Santo Agostinho que fez aquilo, não sei, ou seja, não seria algo assim, certo, né? Ou seja, eu apenas escutei, mas é óbvio que não precisaria ser somente isso. São as leis que precisavam orientar o povo hebreu naquela época, né? E era daquela maneira. Por que Jesus vem? Jesus surge para poder nos redirecionar para o caminho correto. Por quê? Obviamente, ou seja, o povo em si, né, para a alimentação das suas próprias necessidades, interesses, né, começa ali, em relação à questão ali de hierarquia, de poder, começa a desviar, ou seja, começa a adaptar a lei divina para os seus interesses. Isso faz parte da evolução da humanidade. Então, o que acontece? Começa a desviar a finalidade da lei divina. E, obviamente, como uma nova oportunidade, vem a segunda revelação divina. Jesus Cristo vem encarnar na Terra. O espírito mais evoluído que a humanidade teve a oportunidade de receber, né? Ou seja, junto de si. E aí ele traz, com os seus próprios exemplos, né? Ele vai fazer uma verdadeira revolução. Ele vem para quebrar os paradigmas. E aí a gente vai ter, como exemplo, a parábola do bom samaritano. O samaritano era odiado pelos judeus ortodoxos, né? E lembrando que os samaritanos, eles são de uma linhagem também, eles são judeus que vão se separar mais distante, eles no caso, representariam a mesma família. A gente tem, dentro dos exemplos de Jesus, ele vai falar com o soldado, né? Agora que eu esqueci. Agora eu não me lembro agora. O soldado romano, né? Aonde vai ter aquela passagem onde esse soldado romano ele busca Jesus, né? Centurião romano, as pessoas devem conhecer, que busca Jesus para salvar um dos seus soldados. E ele diz para Jesus: eu sei que o Senhor pode salvar o meu soldado da onde o Senhor está, não preciso só ir lá. E aí Jesus diz a ele: nunca vi tamanha fé em Israel. Ou seja, nós iremos ver Jesus com Zaqueu, que é um publicano, e o publicano era odiado pelos judeus. Então, Jesus ele vai quebrando esses paradigmas, e não é à toa que lá no final ele já sabe que ele vai ser condenado. Ele vai falar, vai chamar a atenção dos doutores da lei, né, dos fariseus, vai chamá-los de hipócritas, não com o objetivo de agredir, mas porque os doutores da lei e os fariseus eram os responsáveis pela interpretação da lei e
fazer essa interpretação e dar ao povo, que era ignorante, a verdadeira interpretação, e não era isso que acontecia. Então Jesus ele vem, e quando ele chega, ele vai falar, né? Não vim destruir a lei nem os profetas. Não pensais que eu venha destruir a lei e os profetas. Vim dar-lhes o verdadeiro sentido. Então Jesus ele não vem fazer nada além de falar das leis divinas. Ele não pode mudar uma lei que é de Deus. Ele vem apenas dar o verdadeiro sentido e ele vem dar os seus exemplos. Então, ou seja, e o que vem fazer, e aí a gente vai passar, né, pelas experiências do catolicismo, não estou falando mal do catolicismo. Durante o estudo, a gente vai ter que tocar no catolicismo no sentido de contexto histórico. A humanidade estará inserida no contexto histórico, né, ou melhor, o catolicismo estará inserido no contexto histórico da evolução da humanidade. Então a gente vai estar falando, por exemplo, a Inquisição, a Santa Inquisição. Ninguém pode falar bem de um movimento como esse. O próprio Papa pediu perdão em relação a esse movimento. Então, não é o catolicismo que é culpado por isso, são as pessoas que estiveram no poder naquela época e que simplesmente interpretaram daquela forma e tomaram tais atitudes. Mas então a gente vai estar falando a respeito desses contextos históricos para que a gente possa entender justamente até o trabalho do Espiritismo. Então, o que aconteceu de novo após a vinda de Cristo? Um novo desvio. Então, a humanidade, ou seja, principalmente a Ocidente, né, a humanidade ocidental, ela ficou nas mãos desse grupo católico, né, responsável pela condução, né, de parte dessa humanidade associado àquela interpretação evangélica. Só que também estava errado. E qual é o motivo da terceira revelação? Que seria o Espiritismo, que a Juliana e a Lene trouxe para a gente aqui. Nos recolocar de novo, uma nova oportunidade para a gente voltar ao caminho correto. Só que agora, aí, a gente lembra o que a Lene falou. São chegados os tempos. Nós já não somos tão ignorantes. A lei, os conhecimentos estão na nossa consciência. Então, é obrigação nossa, né, de fazermos os esforços para que a gente possa entender o que a lei diz e que a gente nos adapte àquilo. Então, a gente, no dia a dia, a gente gosta de ver um filme, uma novela, né, a reportagem, né, e tudo isso, se a gente for parar para ver, só nutre a gente de conhecimentos pueris. Isso, na grande maioria das vezes, não traz nada de bom para a gente. Pelo contrário, deixa a nossa mente muito ociosa e simplesmente parada. A gente só recebe essa informação, não precisa fazer nenhum esforço. Agora, o importante é que a gente vá buscar. No Espiritismo vocês vão ver isso. Ninguém vai dizer para você, né? Por exemplo, o que eu costumo falar no primeiro estudo, né, que a gente tem do Gelco, isso aqui não é uma aula. Nós não somos professores. Isso é um estudo. Todos nós somos alunos. Alunos e professores juntos. Uns ensinam aquele que sabe falar alguma coisa, enquanto outros aprendem. E nós também aprendemos todos os dias. Não existe limite. Aprendi tudo. Não existe isso. Não vai existir nunca. Porque é uma questão de filosofia de vida. Se a gente reparar o Decálogo, né, são as 10 leis, né, que ele coloca lá, o Espiritismo vai trazer também as 10 leis, só que uma interpretação totalmente diferente. Ele vai falar, né, de lei do trabalho, lei de destruição. Não é nada mais, nada menos do que a lei divina. Só que hoje nós temos condições de interpretar, né, a lei divina de uma maneira diferente. A gente não precisa dizer para o nosso filho, não pode matar, não pode roubar. Não precisa. A criança, o espírito já nasce com esse sentimento. Ele já nasce. Eu nunca vi uma criança, um pai falar para o meu filho, não pode matar uma outra pessoa. Alguém já viu? Não vai ver. Isso é um sentimento que já vai crescendo. Tem criancinhas que a gente vê às vezes no YouTube, uma criancinha lá, um irmão matou uma formiga, o outro começou a chorar. Porque o sentimento dele, ou seja, de ter visto um animalzinho sendo morto, ou seja,
aquilo ele traz, é o Espírito que traz com ele. Ninguém disse para ele que aquilo ali era uma coisa boa, uma coisa ruim. Então, gente, é isso. Ou seja, nós não iremos encontrar em termos assim, quem vem de outras religiões, nós não iremos falar a respeito das passagens bíblicas. Não. A gente vai estar falando da moral cristã. E algumas vezes até falando no aspecto filosófico, né? Do qual o sentimento que a Juliana está falando para a gente também. Ou seja, de que de bom isso é aprendizado, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um manual de instruções para a gente, né? Isso pode nos ajudar, né, no nosso dia a dia. Que com certeza Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre tudo e todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. 2 coisas, entendeu? Então é isso que eu gostaria de poder acrescentar, né? E como nós aqui não temos uma pergunta, eu vou pagar a minha dívida, colocar aqui a música, compartilhar o áudio para que todos possam escutar e não reclamar de mim aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí. Compartilhar o áudio. Bem, então vamos encerrar o nosso estudo, né, com a Juliana fazendo a nossa prece final. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos, levarmos nossos pensamentos ao nosso modelo e guia, o Mestre e amigo Jesus, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos todos tendo a oportunidade, que é realmente bendita, Senhor, de abraçarmos tantos ensinamentos, de buscarmos colocá-los em nossas conquistas mais íntimas, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando a fé necessária para seguirmos adiante. Que sejamos, Senhor, teus tarefeiros, ainda imperfeitos, nós sabemos, mas que sejamos seus tarefeiros nessa obra imensa, nessa caminhada, nessa jornada que temos a seguir. Que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar, nos orientando sempre, e que possamos, todos unidos nesse sentimento de amor, agradecer e louvar a Ti, Mestre amigo. Envolve a todos nós na Tua doce e serena paz. E fica conosco, Tu que és o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigada, Adriano e Alex. Eu que agradeço. Valeu. Boa noite, gente. Um abraço, boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.